Camaradas, boa tarde, esse é o segundo vídeo de hoje. No primeiro eu acabei falando sobre... Destoei, né? Acabei falando um pouco sobre o Paulo Freire e falando sobre outras questões também. Mas, na verdade, o que eu precisava falar é sobre a questão do uso do solo brasileiro para a produção de um produto com intermédio, com visão para a exportação. Quanto que isso afeta a tua vida, a minha vida? Afeta muito. Quando uma ministra vai lá e diz: a carne está muito barata, tem um signo por trás disso, tem um signo narrativo por trás disso. Ela não é uma menininha nova que chegou lá na casa e vou falar coisas legais. Não. Quase tudo, mesmo quando o político é boçal, quando ele é um imbecil, quase sempre ele entende que tem uma narrativa que ele pode impetrar e que isso vai fazer reflexos. Então essa mulher, quando ela fala um negócio nesse sentido, a ministra diz: olha, a carne está muito barata. Isso vai fazer com que as ações das empresas de carne aumentem. É meio lógico que aconteça isso. Não pode não ser na hora, mas há reflexos. As falas dos políticos colocam reflexos. O Lula é liberado, a Bovespa cai. Alguém faz correlações e aposta de acordo com esses tais humores, né, que eu estava brincando no primeiro vídeo. Espero que você tenha visto o primeiro vídeo, né? Se não viu, vai dar um pause aqui, entra lá, vê e volta aqui depois, beleza? Dá like lá, dá like cá, ajuda esse canal a crescer, tá? Tem muito canal aí falando besteira pra vocês, falando mentira. Aqui eu coloco a cara, eu não boto uma tela na frente. Aqui eu praticamente não edito, pelo menos o vídeo não é editado, né? Então, de alguma maneira, vocês tinham que valorizar isso. E as pessoas pararam de ver meu canal. Gente que era habituada a ver meu canal parou. E não foi por conta daquilo. Pode ser também, mas o YouTube também não está dando mais os recados para vocês. Então ajudem. Se você sabia que tinha um camarada que via, vai lá e fala: o Guerreiro está de volta, hein? Porque a galera parece que não está. Então não me deixem só, né? Olha, outra situação que acontece quando uma ministra faz o que ela fala... As pessoas vão então à bolsa e vão apostar naquela casa de apostas que é a bolsa, vão apostar nesse negócio das empresas da carne, por exemplo. A outra situação é que a China está comprando tudo do Brasil de novo. E está comprando muito da carne que era para ir para a gente, está indo para lá. Legal. Agora, pensa numa coisa em questão de balança comercial, que é o que a gente vende subtraindo o que a gente compra. Aí a balança pode dar superavitária ou deficitária. Beleza, a gente fez um comércio com o nosso maior parceiro, que é a China. O quanto foi para a China e o quanto voltou para a China? O quanto foi para a China de carne e o quanto voltou em produto de melhor valor agregado? O quanto que bate numericamente, se isso vale a pena ou não para nós? Outra situação, no grosso modo, a balança comercial ela leva em conta tudo que é vendido para um país, não importa se por intermédio do Estado, não importa se por intermédio do mercado, dos produtores do mercado. O quanto que esses produtores do mercado, no caso soja, carne, o quanto que esses caras do agronegócio estão pagando de imposto? Fecha a conta para o que o brasileiro precisa comprar? Porque veja bem, a gente está usando um pedaço de terra para produção em um lado de carne, pasto para carne, né, para o gado comer o pasto, e ele cresce em determinado tamanho, ele é bom para corte. A gente está fazendo isso também para pegar o leite, né, das fêmeas, as vacas no caso, e a gente está fazendo também algumas culturas de exportação. Então, a soja, laranja, cana-de-açúcar, enfim, uma série de coisas. Na cana-de-açúcar é mais consumo interno, até onde eu sei. Tá tremendo de novo, né? Dá vontade de parar, sinceramente. Ninguém vê e tá uma merda o vídeo, dá vontade de parar de falar, né? Parar de fazer vídeo. As coisas não ajudam, é complicado. Mas quando acontece uma situação dessa, a gente tem que entender o seguinte. O Brasil é o lugar que mais tem área agricultável do planeta, em proporção em relação ao seu território. Aqui é o celeiro do mundo mesmo. Nisso a gente está certo, isso é legal pra caramba, devíamos valorizar. Agora, a gente tem que entender o seguinte. Quando a gente substitui uma situação de cultura própria, cultura alimentar própria, arroz, feijão, trigo,
Alface, carne, ovo, que é isso que o brasileiro come diariamente, deveria comer. Quando a gente substitui a área que poderia produzir tudo isso para incremento do mercado interno, para uma cesta básica mais barata para a população brasileira, quando a gente substitui isso com intenções a exportar esses produtos, a gente pode até exportar, e tudo bem ter lucro. O burguês que faz essa parte, o detentor de terras que recebe o dinheiro, Blairo Maggi, a galera que cuida dessa parte aí, os ruralistas. Tudo bem eles terem interesses financeiros. Agora, o quanto que eles vão repassar para isso, para a gente se equilibrar nas questões dos impostos, o quanto que eles vão pagar de imposto a gente, que não é produtor, a gente é trabalhador, o quanto que a gente vai pagar menos de impostos e eles um pouco mais, para equilibrar e aí a gente sobrar um dinheiro para a gente conseguir comprar a cesta básica que vai flutuando o preço, vai aumentando. Vocês entendem a correlação? É uma correlação complicada. Ou a gente pensa isso, ou o governo, um governo de verdade, interventor, né, e cultural, um governo que consiga trabalhar até culturalmente nas questões geracionais brasileiras, deveria atuar dizendo o seguinte, olha, não vamos mexer nesse aspecto, vamos manter isso porque é o que está carregando o Brasil nas costas, infelizmente, isso aqui é uma colônia e vamos continuar vendendo a soja, o minério de ferro, essas commodities aí, essas coisas simples de baixo valor agregado, porque senão o Brasil quebra. Tá bom, é um plano, tudo bem. Porém, faremos aqui uma recondução cultural para que o brasileiro comece a necessitar ou usar melhor o que tem de abundante nessa nação, no nosso território, e substituindo, então, de repente, alguma coisa por outra. É uma ideia, tá? Não estou falando que tem que ser assim. Estou falando que são vários caminhos que a gente tem que pensar, escolher um deles e caminhar. Por exemplo, vocês já ouviram falar daquela planta Ora Pro Nobis? Ora Pro Nobis em latim é orai por nós. Ora Pro Nobis é uma planta que ela dá mais que chuchu na cerca. Ela, se você joga ela assim, ó, ela brota aqui, ela vai se replicando ad infinitum, até ter algo que trave o crescimento, a expansão dela. A Ora Pro Nobis, uma folha de Ora Pro Nobis refogada, ela tem quase o tanto quanto proteína do que um bife de vaca, né? De boi. Então, assim, por exemplo, e ela não é uma coisa ruim de comer. Ela é gostosa, se você refogar, temperar legalzinho, ela é boa. E faz bem, e você precisa de proteína para viver. Proteína animal, proteína vegetal, você precisa de proteína. Então, se tem algo que a natureza te dá de graça, né? É só você pegar uma mudinha e plantar na tua própria casa, em tempos em que a carne está alta, faça isso. Coloca aí, Ora Pro Nobis. Aí você vai entender do que eu estou falando. Tá? Eu tenho um amigo que cultivava isso aí e comia, ele não come carne. O cara é vegano lá, vegetariano. Ele só come isso e tá bem, é mais forte que eu. E eu como carne. Enfim, o cara também é mais respeitoso com a saúde, não fuma. Eu sou a bagaceira. Cultura, por exemplo, a gente come o trigo. O trigo, a moagem do trigo, dependendo da moagem do trigo, a gente quebra a sílica dele, é sílica que fala, né? Aquela películazinha que vem no trigo, perto dos grãos. E aquilo, se a gente perde aquilo, a digestão nossa fica ruim do trigo. Entendeu? Ele tinha que ser moído manualmente, mas a gente é moído industrialmente. Logo, ele se acumula no corpo e ele faz mal para digestão, uma série de coisas. Então, o trigo talvez fosse um elemento que a gente pudesse, ao futuro do Brasil, já porque não é uma coisa brasileira, a gente poderia parar de comer trigo. A gente poderia comer trigo uma vez por semana, uma pizza, uma vez ou outra um pãozinho, mas pouco, porque faz mal mesmo, né? Então a gente pode ter esse tipo de situação de substituição desse tipo de elemento. A gente pode fazer um pão de banana. Banana dá pra caramba aqui no Brasil. Banana é mais barato. Banana você não compra em dólar. Banana você exporta em dólar, né? Mas tem banana, dá com pau aqui. Tem muitas culturas de banana. E você consegue aí na internet encontrar um pão de banana. Então você devia pensar esse tipo de coisa. Sabe por que eu falo esse tipo de coisa de orientação cultural? Porque os Estados Unidos antes, ele não tinha essa cultura que tem hoje, que a gente vê nos filmes, aquele café da manhã reunido da família norte-americana, né? Que era uma coisa assim, coma um bacon, um suco de laranja, coma um ovinho, não sei o quê. Na verdade, nos anos 50, nos anos 40, nos 50, existia lá um cara... existiam empresas que estavam com estoque desse produto porque ninguém estava comprando. E eles tinham que influenciar a sociedade americana, estadunidense, a comprar isso.
E esse cara, inclusive, eu esqueci o nome dele, mas ele é sobrinho do Sigmund Freud. E ele é considerado o pai das relações públicas. E ele faz uma coisa que é muito louca, ele começa a chamar médicos, ele começa a implementar pesquisas e uma série de coisas, com apoio também do governo, de várias, né, das empresas e tal, que tinham esse estoque abrangente, falando assim, olha, a gente precisa discorrer esse estoque para continuar mantendo o emprego, até ampliar o emprego, a oferta de trabalho, e a gente precisa mudar um pouco a cultura dos estadunidenses, que a cultura era outra, era um café, era uma outra pegada. Era quase uma carne seca que eles comiam de café da manhã antigamente. Se alguém souber melhor da cultura estadunidense, vocês me digam aí. Mas é fato que eles começaram a vender em todos os programas daquela época, e na rádio e no jornal. Eles fizeram um grande cercado narrativo dizendo o seguinte: tomar um copo de café com suco de laranja, com um bacon frito e um ovo, é o que tudo precisa para você ter a sua energia para enfrentar o dia. Então eles falavam isso de manhãzinha. E levas de donas de casa começaram a comprar esse tipo de produto nas gôndolas. E essas empresas começaram a ir muito bem. Elas são United Fruit, elas são empresas do ramo da carne nos Estados Unidos, são empresas importadoras ou propriamente produtoras, porque lá é o segundo maior mercado de laranja nos Estados Unidos. Então, tudo isso eram produtos, quase a maior parte disso aí era feito lá dentro. Ou seja, incrementaram um parque produtivo interno e incrementaram o consumo interno. Você percebe que o sistema se fecha nisso mesmo? Porque ele é circular. Produção, comércio, venda, produção, comércio, venda. É um sistema fechado. O que o Brasil precisa é de sistemas fechados. Então eu digo que esses burgueses, né, donos de terra que vendem para o mercado externo, eles podem até ganhar bem lá, mas se a gente também acomplace os interesses deles, já que eles não pagam imposto, dizer o seguinte: você não vai pagar imposto, em troca disso, uma boa parte do que você está produzindo aí tem que ser para o consumo interno. E aí as leis do mercado, a lei de procura, né, oferta e demanda, vão dizer se aquilo que ele está produzindo, Blairumage, por exemplo, com a soja, vai valer a pena. Senão o Blairumage vai ter que nessa história minha aí, ele teria que começar a produzir coisas que os brasileiros consomem. Tem uma diferença, percebe? Ele pode continuar exportando a soja, mas eu não sei qual que é o tipo de cultura da soja, se ele precisa dar um descanso na terra e vir com uma cultura alternativa depois de um tempo. Então ele teria que entrar numa grade de produção em que ele pensasse produções diferenciadas da soja, e o que for para o mercado exterior, que a soja é para alimentar porcos na China, os animais porcos na China, ele produziria na entre-safra, no momento de descanso da terra, uma cultura menos agressiva, percebe? Ou várias culturas diferenciadas para atender pelo menos aquela micro-região do entorno das fazendas onde que estão lá, Mato Grosso. Tá? Então são ideias diversas que a gente deveria ter. Né? E eu quero ver aí em que canal que você encontra ideias como essas aí, que tem um monte. Né? Eu fico sempre aí fazendo estéticas narrativas em cima de notícias de outrem, e isso é até legal, tudo bem, mas todos os babacas do mundo fazem isso. A gente precisa agora começar a botar as ideias no papel e depois tirar as ideias do papel para as pessoas conhecerem. Né? Infelizmente, só dá para fazer assim tete a tete e mesmo mais ou menos dessa forma tremida aí, porque eu não consigo passar, que era o que eu gostaria realmente de fazer, alternar a tela aqui para vocês verem os esqueminhas gráficos. Tá? Talvez eu tenha que fazer, sabe o que? Quando eu melhorar o esquema desse computador, botar uma lousa, e aí o desenho na lousa fica mais fácil de entender. Porque, infelizmente, os caras têm que ler um monte de coisa para pensar esse tipo de situação. Eu tenho isso aí também de ler e tal, mas eu gosto muito de ouvir esses caras falando sobre isso. Então a gente pode pensar, e o Ciro vai por aí também, porque ele fala dos clusters de produção, ele fala dos sistemas fechados, é interessante, ele fala na questão da balança comercial, ele fala das questões fiscais do Estado. Tudo isso é muito legal a gente entender em palestra e tal, mas era muito melhor que o professor Ciro Gomes fosse para a lousa. E eu vou começar a ir para a lousa também. E o que eu não entender, eu vou pedir para um camarada que entenda escrever com esquema.
Porque é a melhor maneira de você, camarada, começar a compreender e depois, tendo entendido no esquema, pegar um pedaço de papel, uma caneta e passar para os seus familiares, para os seus amigos, para os interessados nos canais de YouTube de vocês, certo? Isso aí é tarefa da militância. Vamos parar de ser papagaio de pirata, tá? E nesse caso o pirata é o Ciro e é um ótimo pirata. Mas vamos parar de ser o papagaiozinho. Tá cheio de cara aí que vai se candidatar porque é o papagaio de pirata do Ciro Gomes. Não, amigão, adaptar a pauta para a sua realidade municipal, é isso que precisamos fazer. Acoplar o projeto nacional de desenvolvimento ao projeto municipal de desenvolvimento, é começar a pensar com facilidade. Oba! Políticas públicas, ai meu Deus, deu uma porrada aqui. Vou ficar reto aqui. Os processos de políticas públicas aqui adaptadas para cada realidade e muitas ideias na cabeça, não é verdade? Ideia, exemplo e militância, então vamos dar o exemplo de ser bons militantes, então, e vamos ter ideias acopladas aos exemplos das militâncias, tá certo, meus camaradas? Depois aí, essa semana ainda vou fazer um vídeo parabenizando aí um camarada que passou no Conselho de Representantes aqui de São Paulo e falar quais são as atribuições desse camarada, né, de todos os camaradas que concorreram, porque isso tudo vão refletir nas eleições do ano que vem. Né? Então vamos lá, vamos para cima, hein, gente? Um abacate trabalhista para vocês, ademais os demais, até mais.